Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que existem mistérios que a vã consciência humana jamais possa imaginar. Inclusive, nós vamos falar sobre um caso de uma abdução alien de Alan Godfrey, que é um policial e que na década de 80 ele estava investigando o desaparecimento de animais quando de repente ele acabou sendo abduzido, né? E nós vamos entender um pouco mais sobre esse assunto. E esse relato ele cruza as informações com os mesmos relatos do Almirante Burns e também de um livro chamado The Smoking God, o Deus Fumegante, tá? Você vai entender do que se trata este assunto, ok? Lembrando você que o conteúdo prêmio, as vagas em breve serão abertas. E para você ficar sabendo quando haverá novas vagas, na descrição aqui desse vídeo tem o nosso veículo de comunicação oficial. Rapidinho você vai lá, clica, se inscreve para você receber as notificações. Pois bem, senhores, esse aqui é um relato, ok, que ocorreu na Inglaterra e eu acho muito interessante a gente falar sobre esse assunto, tá? Olha só, um encontro com supostos visitantes extraterrestres chamou a atenção da mídia na Inglaterra em 1980. O incidente ocorreu em 28 de novembro ao longo de Burning Road, na cidade de Todmorden, onde Godfrey estava investigando relatos de animais desaparecidos nas primeiras horas da manhã. Até aqui tudo bem, caso normal, policial investiga o desaparecimento de animais, nada que há controverso. Quando ele estava prestes a desistir da noite, ele testemunhou que inicialmente acreditou ser um ônibus vindo em sua direção do outro lado da estrada. Quando se aproximou, no entanto, ele percebeu que na verdade era algo mais incomum. Um objeto que ele mais tarde descreveu como uma grande massa. Isso porque ele não tinha conhecimento daquilo que ele estava vendo, ele não conseguia descrever, não existia no seu vocabulário. Era um oval difuso que girava em tal velocidade e pairava tão baixo sobre a estrada que fazia os arbustos ao lado tremerem. Tá? Então, um objeto rodando numa super velocidade. Disse ele. Sua próxima lembrança foi de dirigir mais adiante na mesma estrada, mas sem o objeto misterioso à sua vista. Ou seja, basicamente aqui eles apagaram a memória dele, tá? Confuso, ele voltou ao local onde havia encontrado o fenômeno e descobriu um trecho circular, onde a estrada havia secado e um padrão espiralado. Aquelas famosas imagens que aparecem em campos de milho, de cevada, onde o pessoal tem uma plantação de milho, do dia para a noite aparecem alguns símbolos. Pois bem, é disso que se trata, tá? Ele também notou que suas botas estavam arranhadas, como se ele tivesse sido arrastado pelo chão. E quando voltou para a estação, percebeu que de alguma forma havia perdido cerca de 15 minutos do seu tempo. É o que eu falo, a maioria das abduções, a gente perde o nosso tempo, a gente nem sabe. Nem sabe que foi abduzido. Mais tarde, ele soube que policiais em Halifax também relataram ter testemunhado um brilho branco azulado no céu da mesma noite, enquanto um objeto brilhante foi relatado por um motorista de caminhão a cerca de 5 quilômetros do local do seu avistamento. Depois de passar por uma regressão hipnótica, e aquilo que eu sempre falo, né? Quando você faz uma regressão hipnótica, você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você foi abduzido e eles apagaram a sua memória, né? Em um esforço para descobrir o que aconteceu, durante o período de tempo perdido, Godfrey se lembra de ter sido transferido para uma sala estranha, onde conheceu um homem barbudo chamado Joseph. Se você não sabe, na Antártida vive o povo de Javé, tá? Javé é um título, pessoal. Não é, o nome de Deus não é Javé. E segundo o livro The Smoke God, quando eles chegaram além da Antártida, encontraram uma civilização de pessoas altas, de 4 a 8 metros, e que viviam muito, falavam diversos idiomas, e essas pessoas existia um rei.
um rei chamado Javé que governava essas pessoas, e essas pessoas seguiam veementemente a Bíblia, tá? Por incrível que pareça, esse é o relato de Smoke God. Quando o almirante Richard Burns ele sobrevoou a Antártica e foi interceptado, ele também foi interceptado por seres humanos altos, que também tinham um certo apreço pelo conhecimento, e um deles se proclamava Senhor do Mundo, que é o Senhor é Javé, né? Então, tanto o almirante Richard Burns quanto o livro The Smoke God fala da mesma coisa. E quando você vê que um disco voador, porque tanto os dois relatos de livros falam sobre tecnologias estranhas, quando você vê um disco voador sendo controlado por seres humanos, um cara barbudo chamado Joseph, que é um nome nativo judeu, você sabe muito bem, que pode se tratar daquele povo antigo lá da Antártida, tá? E olha só, conheceu um homem barbudo chamado Joseph que, junto com dois robôs, o interrogou por meio de comunicação telepática. Ou seja, ele foi observado por dois robôs. Isso em 1980, tá? Sua história foi manchete e se tornou um caso de sequestro, um dos casos de sequestro mais conhecidos do Reino Unido. Nenhuma explicação conclusiva para o que ele encontrou naquela noite foi encontrada, né? Então, basicamente, ele estava procurando, tentando entender o desaparecimento de animais. Provavelmente, esses discos voadores estavam sequestrando esses animais, seja para estudos ou seja para alimento, ok? E ele foi investigar e ele deu de cara com esse ser. Esses seres não queriam se revelar para ele, né? Então, rapidamente, a memória dele foi lavada, né? Eles apagaram a memória dele naquele percurso. E quando ele se levantou, ele percebeu que tinha passado mais tempo do que deveria. E aí, numa regressão hipnótica, ele descobriu que ele foi interrogado dentro da nave. E como ele não sabia de nada, eles soltaram ele. Agora, interrogado pelo quê? Será que a nave estava perseguindo alguém? E aí eles interrogaram telepaticamente o cara para saber se o cara sabia de alguma coisa? E constatando que o cara não sabia de nada, simplesmente soltaram o cara? Aí entra uma pergunta que nós não sabemos, né? Nós não sabemos. E aí fica aquele grande mistério, né? O que será que essa nave estava fazendo ali? Será que ela era a autora do desaparecimento de animais? Ou será que por estar interrogando o ser humano, ela estava procurando alguém, algum desertor, alguma coisa estranha aí no meio do caminho? E aí, para não chamar muita atenção, ela apagou a memória daquele ser humano. Pode ser que seja. Pode ser que seja. De fato, não sabemos. Mas o que nós sabemos é que, segundo relatos oficiais nos Estados Unidos, de cada 10 pessoas, uma de cada 10 já foi abduzida e não sabe. Então a pessoa está dirigindo seu carrinho, vai fazer um percurso de 3 a 4 horas e ela chega no percurso em menos de 30 minutos. E aí ela fala, eu cheguei muito rápido aqui, eu não me lembro muito bem do percurso que eu fiz. Só que na verdade ela foi abduzida, eles leram a mente dela, viram para onde que ela iria e aí fizeram algum tipo de experimento, observaram alguma coisa e depois voltaram ela para a estrada. E a pessoa nem percebe o que aconteceu. E o nível tecnológico desses caras é tão louco que eles fazem com que você seja abduzido sem saber e depois eles reiniciam o seu cérebro. Você ainda está dirigindo. Eles reiniciam o seu cérebro com o carro na velocidade e você dirigindo. E você nem percebe. Esse é o nível tecnológico que os caras têm, tá? Eu digo para você que existem, né, aliens bons e ruins. Todo anjo que não nasceu na Terra é um extraterrestre. Somente aquele que nasceu na Terra é terrestre. Então quem nasceu fora da Terra é extraterrestre. Os anjos não nasceram na Terra, eles são extraterrestres. Os anjos têm tecnologias. E também têm formatos humanoides. Então a gente pode ter um contato com anjos, talvez desertores, talvez com anjos, e não sabemos, tá? Agora, existem os Greys, os Réptil, Parará Pururu, Lianos, os Draconianos, que são um processo de hibridização entre seres humanos e outros animais. São seres criados para servir aos anjos caídos, tá? Então é mais ou menos essa perspectiva. Eu achei interessante trazer esse relato para vocês, porque nos mostra como que as pessoas são abduzidas, às vezes o cara nem percebe. O cara percebeu 15 minutos de diferença. 15 minutos de diferença foi o suficiente para o cara entender que alguma coisa aconteceu, que a sua bota estava marcada. Então, só para vocês terem mais ou menos uma ideia, tá? Às vezes a gente não percebe a coisa que está acontecendo. Bom, vou ficando por aqui.
Espero que esse vídeo tenha, pelo menos, trazido alguma eloquência para sua vida, para você ficar esperto aí quando você perder tempo, tá? Bom, fique na paz.